Fernanda. Oi! Bom dia! Seja bem-vinda aqui na nossa live. Estou muito feliz de ter Ai, obrigada. você. Fiquei muito feliz pelo convite. Ah, claro que eu ia ter que chamar, né? Você é uma aluna. A gente está sempre trocando ideia aqui no direct, né? Sim, já falamos Sempre de óculos, de roupas, a gente fala sobre tudo. tudo. E aí, quando eu vi lá o seu nomezinho, eu falei: não, vou chamar a Fernanda. Você já está conseguindo implementar, né, o planejamento previdenciário no seu escritório. Fiquei muito feliz quando você falou que é o que traz rendimento e que ainda sobra. Sim. Então, a gente vai querer escutar um pouquinho sobre como foi a sua jornada. Então, começa contando pra gente como foi o seu início assim, na advocacia previdenciária. Você é de onde? Você já advoga há quanto tempo? Então, eu sou de uma cidadezinha desse tamanho-tico, assim. É É no mesmo? interior do Paraná, muito pequenininha, chamada Mangueirinha. Tem 20 mil e poucos habitantes. É bem pequena mesmo. Olha. Tem 30 mil. E eu me formei em 2016 pelo Instituto Federal do Paraná. E assim, quando eu estava na graduação, eu sempre tinha na cabeça que eu ia fazer concurso público. Por conta da estabilidade, por conta do salário, tudo isso, né? Até prestei alguns concursos e não passei. Aí, quando eu estava, eu nunca fiz estágio em escritório durante a graduação. Eu fiz estágio cartório civil, cartório criminal, juizado, família, com o juiz, no Ministério Público, mas em escritório eu nunca tinha feito. Aí, quando eu me formei, eu pensei, não, vou abrir escritório. Abri uma sociedade e abri o escritório com uma colega, né? Acabou que o que aconteceu? Muitas pessoas vinham, inclusive advogados, tudo, e chegava e falava assim: olha, nem tenha muita esperança, porque o retorno começa a vir no quinto ano para frente, na advocacia. Então, assim, vai segurando as pontas e é isso aí. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e aquilo foi me desesperando. E o que aconteceu? Eu precisei fechar a sociedade, porque realmente não vinha retorno. E eu tive que desmanchar a sociedade por conta disso, porque a gente não estava conseguindo pagar as contas do escritório. O escritório tem muitos gastos. Sim. E aí, o que eu fiz? A minha mãe tinha uma sala na casa dela. E eu falei, bom, vou abrir o escritório ali na casa dela. E foi que eu fiz e é onde eu estou até hoje. Então, assim, o meu escritório não é gigante, não é enorme, é uma salinha. Mas, assim, então, por conta disso, eu não tenho muitos gastos hoje. Uhum. Mas, então, assim, nessa questão de não ter muitos gastos, me facilitou, né? Porém, eu era generalista. Então, assim, eu fazia tudo. Eu pensava assim, não, vou fazer de tudo que aparecer, eu vou fazer. Só que é uma coisa, a gente demora um pouco para perceber isso. É que nem você postou um stories esses dias daquele livro, acho que é O Essencialismo. Sim. Ler esse livro que você mostrou ali. Quando a gente foca em uma coisa, é de um jeito, mas quando a gente pega tudo, que é abraçar o mundo, você faz um pouco de cada um e não muito de uma coisa. E aí, no ano passado, final de 2019, início de 2020, eu pensei, não, eu vou focar em uma coisa. Vou estudar uma coisa. E aí, fiz pós-graduação em Direito Previdenciário. Assim, eu nem sei te dizer como que eu comecei no direito previdenciário. Acho que foi ele que me escolheu, não fui eu que escolhi ele. Porque, assim, eu acho que o direito previdenciário é a área mais humana que tem do direito. A área que você mais consegue, assim, ter esse contato com o cliente de uma forma diferente. Não tem nenhuma outra área você vai ter esse contato humanizado, né? Eu acho que um pouco foi por isso. E aí eu já tinha visto o teu curso no início do ano passado, já tinha acompanhado a semana de lives e tudo, mas não consegui comprar o curso. E aí foi ficando, eu fui estudando assim, mas eu ainda estava um pouco perdida. E aí em setembro eu falei assim, não, eu preciso comprar esse curso. Eu preciso fazer alguma coisa. E em setembro foi quando eu comprei o curso.
E aí, é assim, gente, vocês vão fazer o curso, vocês pensam assim, ai, não, preciso fazer uma pós antes, preciso estudar antes. Gente, o curso é do zero mesmo. Ele é do zero. Assim, ensina as noções básicas de tudo. Lógico, você tem que aprofundar com outras coisas, com livros. Não precisa nem ser com pós, mas se você quiser, aprofunda com pós. Mas assim, aquela base que a gente precisa, o curso te dá tudo. E aí, eu não estava conseguindo dar conta de assistir todas as aulas, tudo. Eu tinha separado um dia na semana para assistir, mas estava assim, muita coisa para fazer, não estava dando tempo. Aí, finalzinho do ano, eu falei, não, eu preciso focar nisso. Larguei tudo e falei, vou terminar esse curso. Aí, quando eu estava no finalzinho, porque eu não queria mostrar para as pessoas que eu já fazia o planejamento sem antes concluir o curso, porque eu tinha receio de não conseguir entregar para o cliente aquilo que eu estava prometendo. Então, quando eu vi que eu estava já no finalzinho ali que eu ia conseguir, eu comecei. E comecei a falar assim, e já de cara foi 3 contratos. Olha! Palminhas do sucesso para Fernanda. Que legal, Fernanda. Sim, E conta pra gente, como é que foi assim essa questão de fechar os contratos? O cliente já foi procurando planejamento ou ele foi procurando outra coisa e você vendeu o planejamento? Explica pra gente como funcionou. Então, em uma delas, até eu vou entregar o planejamento dela sexta. O que acontece? Falta muito tempo para ela se aposentar. Ela tem só 43 anos. Então, assim, ela trabalhou durante muitos anos com carteira assinada e agora ela estava contribuindo como individual. E ela estava muito perdida. Então, ela chegou para mim e ela falou assim: olha, você pode ver para mim quanto tempo falta para mim me aposentar? Eu não sei como que funciona, porque realmente as pessoas não têm. Às vezes nem um advogado sabe do planejamento em si, o que o planejamento faz. Imagine as pessoas, elas não sabem. Se você não mostrar o caminho, ninguém vai chegar e vai falar, olha, eu quero um planejamento previdenciário. Não adianta, você tem que oferecer e você tem que mostrar o que é aquilo. E aí eu falei, então, tem algo muito legal que é o planejamento. Eu vou verificar o teu CNIS, expliquei o que era o CNIS. Falei que ia analisar toda a documentação dela, falei que ia verificar os erros, expliquei que 98% dos casos o CNIS tem erro. Falei que depois eu consertava se ela quisesse. Falei tudo. Legal, já meio que Então, engatilhou os próximos serviços, né? Exato, falei, olha, é importante a gente sempre se planejar. Aí, eu sempre dou esse exemplo. Eu falo assim, olha, se você vai viajar, você não planeja para onde você vai? Quantos dias você vai ficar? Quanto você vai gastar de gasolina? Quanto você vai gastar se for de avião, de passagem, de alimentação, de hospedagem? E por que não planejar sua aposentadoria? E aí fui explicando e ela gostou. Aí no caso dela eu fiz uma projeção de quanto tempo falta, quanto que ela vai gastar, até chegar a idade para implementar, dei exemplos, enfim, fiz o planejamento dela. Que legal. E aí, amanhã eu vou entregar. Depois me conta como é que foi a entrega lá. Então você começou a implementar, mas agora no final do ano, né? Esse vai ser o primeiro que você vai entregar ou você já entregou algum outro? Não, esse vai ser o primeiro que eu vou entregar. Aí legal. os outros que já tenho, eu vou entregar ainda, tem mais uns dias aí. Oh. Não, e o legal do planejamento é que quando você faz a entrega, como a gente estava conversando aqui, ela já falou que poderia corrigir a questão do CNIS e tudo mais, é que nessa reunião de entrega você já consegue oferecer novos serviços. Então, Claro. o planejamento é muito maravilhoso, porque eu sempre conto também, né? Um caso que eu tive aqui que veio a cliente, eu fiz o planejamento dela, ela saiu, no dia da entrega do planejamento, a gente fechou mais 5 contratos. Porque a gente encontrou vários problemas e ela ainda tinha uma situação de pensão por morte do companheiro, que o INSS não estava aceitando, porque era companheiro e tudo mais. Então, assim,
outra dica muito legal também é quando você estiver fazendo o seu planejamento, vocês aí que estão assistindo a gente, você sempre ficar atento às possibilidades. E às vezes também, não necessariamente no previdenciário. Eu sempre falo também a questão lá da isenção do imposto de renda. Ah, uma pessoa, estou com câncer, quero me aposentar por invalidez. Aí você já consegue, né, ligar, engatilhar esse serviço dessa ação de isenção de imposto de renda. Então, o planejamento previdenciário é muito maravilhoso por isso. E tem uma perguntinha. Que sotaque delícia de ouvir. Eu também acho, gente. Adoro esse sotaque. A Fernanda, sua xará, perguntou quanto tempo você gastou para fazer o planejamento? Então, esse que eu vou entregar amanhã, eu demorei uma semana mais ou menos, porque eu ainda tô pegando o jeito, sabe? Eu demorei uma semana, mas eu pedi um prazo maior para ela. Eu tinha pedido 15 dias úteis para ela, então eu demorei um pouquinho até a gente pegar o jeito e tudo, e ainda tem aquele receio e tal. Então você lê, você confere, lê e coloca em planilha e volta e calcula e coloca no papel. Então, aí eu demorei uma semana, mas eu acredito que os próximos vai demorar um pouquinho menos, assim, e também depende de quantos erros você encontra, né? Então, porque, por exemplo, nesse caso, eu encontrei mais coisas depois que ela começou a contribuir como contribuinte individual. Porque antes a empresa tinha feito tudo bem certinho. Então, era um quinis até, entre aspas, assim, fácil, sabe? Entendi. E agora, os outros dois que eu vou fazer são rurais. E era, assim, uma coisa que eu pensava... Porque aqui, por ser interior, é muito rural. Tem muito... Praticamente, assim, 80% é rural. Então, eu pensava, poxa, como que eu vou colocar o planejamento num benefício rural? Porque eu tinha uma visão muito limitada, que o planejamento ia só cálculo do RMI. E o benefício rural é um salário mínimo, você não precisa calcular nada. E aí eu falei, poxa, por que que esse trabalho que eu faço, de toda a análise da documentação, dessa linha do tempo que você faz, do benefício rural, que você vê esse período, que eu faço de graça, por que que eu não implemento isso no planejamento e cobro? E foi isso que eu fiz. Exatamente. Que legal. O benefício rural é isso mesmo. Você consegue fazer o planejamento, porque apesar da RMI, na maioria das vezes você não tem que calcular, a parte documental é essencial, né, Fernanda? E Então, tem muito momento. tem muito, exato. Então, assim, essa parte da instrução documental, de você orientar a pessoa o que que ela precisa, quais documentos que ela tem que juntar a cada ano, isso também é um planejamento. E isso você consegue cobrar. Quer falar? Não pode falar. Exatamente. Então, muito legal, assim, essa questão. E com relação ao tempo, uma dica legal é, claro que nos primeiros, igual a Fernanda falou, foi o primeiro dela, ela demorou um pouquinho mais, então é legal você pedir um prazo maior, sabe? E quanto mais planejamentos você for fazendo, mais rápido vai ficar, porque você vai entendendo as particularidades de cada tipo de segurado, digamos assim. Então, quando veio um professor aqui, o primeiro que eu fiz, meu Deus, eu nunca esqueço, eu quase morri, sério. No dia antes da entrega, eu tava aqui no meu computador, meu Deus do céu, e ainda tinha RPPS, era uma confusão. E eu falei, Jesus, esse planejamento eu terminei algumas horas antes de entregar, porque assim, foi muito difícil, foi muito complicado. Mas aí depois chegou um outro professor e aí eu já fiz de boa na lagoa, sabe? Já sabia o que eu tinha que olhar, já sabia qual regra era interessante que eu ia ter que observar. E é assim, aí o primeiro aposentadoria especial também foi terror e pânico. Mas aí agora eu já sei o que eu tenho que olhar. Então é assim, no primeiro de... E assim, não é só o primeiro da vida, não. É o primeiro de cada categoria que você for fazer, você vai tomar um susto. Sim. Mas depois você vai pegando as manhas. Ó, Fernanda, estão perguntando seu arroba aqui, ó. Eu acho que dá para ver se vocês clicam aqui em cima. Fica em cima ali. É @Fernanda D. Moraes, o demudo.adv. Mas eu acho que se apertar naquela setinha ali em cima, aparece. Qualquer coisa a gente põe nos comentários também, né? Bom, e Fê, como é que você faz para precificar
montar o seu planejamento? Você diferencia por complexidade, por tipo de segurado? Como é que você costuma fazer? Então, precificar é muito difícil. Meu Deus, porque a gente fica assim, será que eu não vou cobrar muito? Ou será que eu vou cobrar muito pouco? Sabe? Então, assim, fiquei na dúvida. Então, esse primeiro ali, eu joguei um valor e falei, vamos ver o que a pessoa vai achar, né? E joguei e ela de boa. Eu até fiquei com medo, poxa, podia ter cobrado um pouco mais. Mas isso a gente vai Aí, aprendendo. a gente vai aprendendo. Só que aí depois, como não tinha muito erro, não tinha, né, muito erro no Kinese e tal, eu falei, bom, acho que até então foi. A partir daí os benefícios rurais, pessoas rural normalmente elas recebem um pouco menos, né? Então é complicado, assim, você tem que também ser um valor que se adapte à realidade da pessoa, né? Agora, os próximos, como eu tenho um costume assim, a pessoa entra em contato comigo, já dou uma perguntadinha assim, ai, o que é o caso, a idade, a profissão, assim, dou uma perguntadinha assim para mim mais ou menos saber o que eu vou encontrar, né? Aí, os próximos eu já quero montar uma tabela bem organizadinha e mais ou menos de acordo com a complexidade. Eu quero fazer os preços. Porque senão, às vezes, a gente tem uma coisa que é um pouco mais simples, a gente cobra um valor alto. E um que, meu Deus, demora muito, tem muita coisa. Você vai lá e pensa, putz, devia ter cobrado mais. Sim, eu vejo que assim, os colegas, tem até algumas pessoas que costumam dividir. Elas dividem o planejamento em 2 ou 3 partes. Aí a primeira parte é essa questão documental. Então, aí, quando é, por exemplo, um segurado rural, a pessoa vai lá e só cobra essa parte documental, não cobra a parte das análises de RMI. Ou então, se for os dois, você cobra mais caro. Quando é contribuinte individual, você já sabe que vai vir bomba por aí, porque 99% das vezes é uma confusão, né, Fernanda? Os que eu já peguei aqui, Foi esse caso aí. inclusive eu Enquanto eu tava terminei no uma preço, essa semana, por meu incrível que Deus. pareça, estava redondinho. É, Depois que começou ela, meu Deus. mas é bom porque, apesar de ser mais complicado, também a gente consegue trazer um resultado bem legal para a pessoa que é contribuinte individual, porque a gente consegue simular alguns Sim. valores diferentes para ela pagar até a data da aposentadoria. Só que assim, terror e pânico, dependendo. Não, teve um aqui que, meu Deus do céu, e era uma pessoa que já estava aposentada. Então foi meio que uma consultoria, né? Um planejamento de quem já aposentou. E aí a pessoa chegou assim, eu não estava nem entendendo o que o INSS tinha concedido, porque estava uma bagunça. Então, enfim, eu tive que me virar nos 30 aqui. A gente vai entregar também na próxima semana esse planejamento. Mas é essa questão assim do preço, você tem que entender o seu mercado, né? Nem sempre as pessoas vão conseguir pagar. E essa questão do rural, como é que você faz? Você parcela ou você só cobra um valor mais em conta para a pessoa? Como é que você faz? Então, normalmente eu parcelo. Eu peço uma entradinha e aí eu parcelo, mas não costumo parcelar em muitas vezes. Porque tem aquela questão do. Se eu não me engano, no curso tem uma aula do Daniel que ele fala sobre a ingratidão, alguma coisa assim, depois que você entrega, né? Sim, Que a é. aula do Daniel é muito boa, de contratos e tudo. E aí, então eu não parcelo muitas vezes, porque já aconteceu. Não em planejamento, mas assim, em benefício mesmo. Depois que a pessoa começa a receber, ali ela paga 1, 2 parcelas. De partir da terceira, ela já começa. Você já começa a ter que cobrar. Você já começa a ter que mandar mensagem. Você já começa a ter que ir atrás. Então, assim, eu nunca parcelo em muitas vezes. Eu peço uma entrada e no máximo ali mais 3, assim, no máximo. É verdade. Não, esse negócio da ingratidão. Eu vou até chamar o Daniel aqui para ele falar rapidinho, que isso é muito legal. Acho que a gente. Amor, você pode vir aqui falar um pouquinho isso, né? A Fernanda falou que aplicou, que entendeu, né? Viu na prática, e é verdade essa questão. E no planejamento isso é ainda mais evidente, porque depois que você entrega o planejamento, acabou o seu serviço, né? Conta aí um Exato. pouquinho. E aí? Eita, ficou e você, Tô meu maquiado filtro. agora aqui. O filtro. Deixa eu sair aqui. Ah, não. Aí, legal. Fala, galera, beleza? E aí, Fernanda, como é que você tá?
Bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Pois é, é a questão da curva de gratidão, né, do cliente. O que acontece? Geralmente o cliente procura advogado e o brasileiro faz isso quando o problema já estourou mesmo, quando, né, isso é uma cultura nossa, né? E aí o que acontece? No momento que a pessoa está desesperada e o advogado começa a oferecer a solução para ela, aquela pessoa está muito feliz mesmo, ela está extremamente grata pelo serviço que você está prestando, ela está contente que você vai resolver a vida dela. E isso é o que se espera realmente do advogado, tudo bem. Só que essa questão da gratidão ela é voltada para quando você parcela muito os seus serviços de advogado, e aí você parcela tanto que o seu serviço já acabou há muito tempo, você já prestou o serviço e a pessoa ainda está pagando suaves prestações ali. Isso é muito ruim porque na cabeça do cliente, infelizmente, aquilo já deixou de ser uma prioridade. E isso é normal do ser humano, por quê? Porque o problema já foi resolvido, né? Então, geralmente, tem algumas situações que acontecem isso, né? Como processos muito grandes, em que a pessoa, em que o advogado, ele fica parcelando praticamente até o processo terminar, entendeu? Então, assim, o interessante é que as parcelas de um contrato, elas acabam enquanto o serviço ainda não foi entregue ou quando ele foi entregue. Porque aí, realmente, você pega aquele momento em que aquilo é prioridade na cabeça do cliente e ele vai te pagar feliz e sorrindo. Essa que é a ideia. É isso, gente. Para quem não sabia essa questão aí da curva de gratidão. Obrigada. É isso. Bom, mas vocês gostaram, gente? Vocês já tinham prestado atenção nessa questão aí da gratidão? Já aconteceu com vocês também? Conta aí nos comentários pra gente trocar umas figurinhas, né, Fernanda? E, Fernanda, conta pra gente também, assim, como que o curso te ajudou na implementação do planejamento previdenciário? O que você sentiu, assim, que estava te travando, uma dificuldade que você tinha, mas que você conseguiu quebrar ou desmistificar e que hoje você consegue já fechar aí 3 contratos em tão pouco tempo? Então, foi como eu disse, o curso, por ele ter essa base muito boa, ele te dá até mais segurança. É a parte ali que o Daniel dá das aulas de fechamento de contrato, tudo isso, a gente começa a implementar os gatilhos mentais e isso vai dando mais segurança para a gente na hora de conversar com o cliente. Por esse curso ter essa base, quando a gente vai conversar, porque isso acontece muito no início, assim, logo que a gente se forma. A gente recebe o cliente, você já recebe assim, tipo, com aquele medo. Na hora de falar o valor, então, meu Deus, parece que você está fazendo um favor para a pessoa, né? Então, o curso, eu acredito que não foi só nessa questão de implementar o planejamento, mas foi essa segurança, sabe? Agora, eu sei me impor muito mais. Então, a pessoa veio assim, sabe? Eu já falo, já... Ai, quer. Então, assim, eu do desapego eu aprendi também. E tem funcionado, tem dado certo. Outra coisa, a gente não tem a ilusão de achar que a advocacia, o serviço que a gente presta, não é uma venda. Mas é uma venda, a gente está vendendo alguma coisa. E a partir do momento que você implementa o planejamento, que você também divide o teu trabalho em partes, é importante a gente ter essa consciência de que, por exemplo, você vai numa loja, você compra 2 blusas. Você vai pagar por uma? Não, você vai pagar por 2. Então, por que quando a gente vai implementar o planejamento, ou a consultoria, ou entrar com uma ação, por que a gente tem que cobrar um valor? Se a gente está prestando 2, 3, 4 serviços. Então, assim, eu acredito que toda essa bagagem foi o curso que me deu também, sabe? Essa segurança para conseguir falar com o cliente, para conseguir me vender, sabe? Vender o meu serviço. E a questão de conseguir o faturamento mensal, foi como eu disse, lógico. No meu caso, por eu ter uma sala na casa da minha mãe, eu não tenho muitos gastos mensais. Mas eu tenho OAB, que a minha é cara, hein?
Nossa, muito mais que a tua. Eu fiquei apavorada quando eu vi o valor. O pessoal tá chocadíssimo com o valor da Eu minha fiquei obra. chocada. O meu é 800 e pouco, e se eu pagar parcelado, é quase R$ 1.000. É muito mais caro. Uhum. E então, tem a OAB, e tem os gastos de imposto, todas essas coisas assim. E com o planejamento agora eu consigo pagar todos esses gastos e ainda sobra para mim pagar outras coisas. E também, né, você também tem os gastos com o seu estudo mesmo, né? De fazer curso, livro, Livro. isso também. Não, eu tô chateada, porque eu já tô tendo que comprar livros novos. Cada dia você acorda, já mudou alguma coisa e você tem que comprar um Sim. livro novo, né? A gente compra E um pensando, esse está atualizadíssimo. No outro dia já exatamente. não está mais. Que legal, Fê. Aqui também, hoje, né, o nosso foco é planejamento. Assim, a gente não faz mais marketing querendo, por exemplo, prospectar clientes para ações. A gente sabe que o planejamento já traz um retorno. Aqui também, hoje, o escritório, a gente se mantém só com os valores de planejamento. O que vem de ações e de requerimentos é um plus a mais. Realmente, a gente tem metas de planejamentos mensais. Então, a gente está de terça a quinta a gente faz reuniões, tanto de entrega, né, como fechamento de contratos, de planejamentos. Então, essa foi a estratégia que a gente adotou. Por quê? O que a gente tinha visto? Que tinha muita gente, né? Esse mercado, querendo ou não, tem muitos advogados e o mercado tá, assim, contencioso, já tá explodindo, sabe? Você consegue se destacar, mas é muito mais difícil. Então, a gente preferiu tentar se destacar dessa outra forma. E isso é tão louco que eu falo tanto de planejamento que os clientes aqui, eles já chegam pedindo planejamento. Isso é muito interessante, porque o meu posicionamento faz com que a pessoa saiba que eu falo que eu faço muito planejamento. Então, essa é uma dificuldade a menos, né? Eu quebro já essa objeção de existe planejamento e tudo mais. A pessoa, quando ela vem, geralmente ela já quer, olha só. O Isaías falou assim: eu acho bem bacana esse bate-papo de vocês. Eu sempre cobrei tanto para consulta quanto para planejamento. Que legal, Isaías. É isso aí, entendeu? E a maioria dos advogados não faz isso. A maioria dos advogados tem medo de cobrar, porque a outra pessoa faz de graça e a outra pessoa faz de graça, é verdade. Mas eu tô aqui, a Fernanda tá aí para te mostrar que tem espaço para gente também. Você consegue cobrar, fazer essa análise que dá muito trabalho. Quando eu comecei a fazer planejamento, eu me incomodava demais, porque tiveram alguns casos que o cliente veio aqui, né, quando eu ainda não cobrava, quando eu fazia análise de graça. O cliente veio, eu lembro, nunca esqueço de um cara que ele veio aqui, ele era novo também, assim. E aí eu fiz 1 milhão de simulações e no final ele não fechou nada, sabe? Então eu falei, depois desse dia eu falei, não vou mais trabalhar de graça. Eu fiquei uma semana trabalhando de graça para ele. Eu falei, não, eu prefiro fazer post na internet, falar que eu faço planejamento, gravar vídeo para atrair os clientes interessados. Fernanda, qual é o sistema de cálculos que você gosta? Alguém perguntou aqui. Então, eu estava usando antes o previdenciarista, mas agora eu mudei para o cálculo jurídico. E eu estou gostando bastante do cálculo jurídico. Eu acho completo, assim, sabe? Mas eu não uso só ele, eu não me baseio só nele. No curso, a Jéssica ensina tudo usando a planilha do Excel. A gente pode fazer sem programa. Então, eu sempre faço no programa, mas eu confiro ali a mão. É verdade, porque às vezes dá alguma diferençazinha, né? Mas você ia falar alguma coisa sobre o que eu estava falando antes? Que eu te perguntei dos cálculos. Não, acho que não. Acho que era só isso mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Vocês acham que vale focar em planejamento para um tipo de profissional específico, como médicos? Eu acho que sim. Eu acho que, como tudo, igual a gente até conversou, né? A Fernanda falou que no começo ela era generalista. Eu também, no começo, era generalista. E eu percebi que quando eu comecei a focar no previdenciário,
ficou muito mais direcionado. E se você conseguir focar em nichos específicos dentro do previdenciário, melhor ainda. Eu tenho outros alunos que moram em regiões de indústrias, por exemplo. Então, eles fazem muito planejamento de aposentadoria especial. Então, isso é legal, porque fica mais fácil de você ficar conhecida. Ai, não tô conseguindo ver aqui. Também acho o cálculo jurídico melhor. O cálculo jurídico é muito bom. Fê, meu Deus, já passou quase 40 minutos. Tá muito legal aqui a nossa conversa. Então, eu queria pedir para você agora deixar, né, um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, com base na sua experiência. Qual dica você daria para quem está começando, para quem quer implementar os planejamentos, está com dificuldade, está com medo de ser muito difícil? O que você pode falar para essas pessoas? Então, assim, primeira coisa, o erro do jovem é achar que a gente vai conseguir fazer tudo. Não, a gente nunca vai conseguir fazer tudo. Então, assim, primeira coisa é focar numa coisa. Se você tá aqui, provavelmente é porque você escolheu o direito previdenciário. Então, foca no direito previdenciário. Essa questão de nicho saturado ou de profissão saturada, gente, não. Sabe, isso é ilusão achar. Eu moro numa cidade muito pequenininha, tem outros escritórios grandes, com advogados que estão há muito tempo no mercado aí, que fazem também só previdenciário. E eu nunca ouvi ninguém falar de planejamento previdenciário aqui. Então, eu acredito que aqui, pelo menos, só eu que faço planejamento previdenciário. Então, sabe, venda, ensine as pessoas que existe o planejamento, mostre como ele é completo. Não é só um cálculo, não é só uma conta. Explica para a pessoa por que o planejamento é tão importante. Explica por que um processo judicial demora tanto. Explica que é por causa dos erros, que é por várias questões que o planejamento vai resolver tudo isso. Então, acho que é essa a minha dica, sabe? Invistam. Porque eu digo que estudo não é gasto, o curso não é gasto, é investimento. E pode ter certeza, vocês pegam um retorno, o curso você paga. Você já recuperou o investimento, né, Fê? Já recuperei investimento. Que legal, que coisa boa. Nossa, eu fico muito feliz de escutar, ver que realmente eu consigo ajudar pessoas com esse pouco que sei. Que realmente é uma coisa que eu gosto muito e eu espero, gente, que todo mundo aí que tá nessa live comece a fazer planejamento. Não importa se você é de uma cidade grande, se você é de uma cidade pequena. Sempre tem uma oportunidade. É uma coisa muito nova. Os escritórios antigos, eles estão muito acostumados com o modelo deles lá de êxito. E pra gente é uma oportunidade de ser diferente, sabe? Então, vamos investir. Vamos investir. Não desistam da advocacia. Todos os dias eu recebo mensagens de pessoas falando: ai, tô quase desistindo, que bom que você tá mostrando essa nova possibilidade. E é isso, assim, só que não vai cair no seu colo, né, Fê? A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer diferente, tem que aprender. No começo, eu fiz curso de empreendedorismo jurídico, de marketing, a gente tem que fazer, porque a gente tem que ter... Hoje não basta você saber direito, né? Você tem que saber muito mais a partir de vendas, como falar para o seu cliente, como cobrar. E é isso, então. Queria agradecer a sua presença. Foi incrível. Obrigada por compartilhar aí. Você é um case de sucesso. Espero que esse ano seja cheio de planejamentos, que você feche cada vez... Que você feche um contrato dessa semana com essa pessoa. Tenho certeza que vai fechar. E a gente vai conversando. Sim, obrigada pelo convite. Eu adorei participar da live. Vocês gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários. Deixa aí. Se tiver alguém que tiver dúvida também e quiser me pedir, pode perguntar. Gente, pode tem alguma dúvida? Não sei pedir que... Deixa aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm aí mais 30 segundinhos para perguntar. Não esquece de seguir o perfil da Fernanda, tá? E vejo vocês amanhã. Não se esqueçam, gente, que amanhã a gente tem mais uma live de um case de sucesso. E aí, semana que vem, começa a Semana do Melhor Benefício, com 2 lives por dia.
A gente vai ter live de 11 da manhã e live 9 da noite. As lives da noite vão ser aulas gratuitas. Então, participem, tá bom? E beijo. Beijo, Fê. Muito obrigada. Beijo. Bom trabalho, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.